Fala, Diego. Fala, Marins, Fala, tudo bem? Tio. Beleza? E aí? Você tá bem aí? Sim. Vou jogar um pouquinho para trás para não ficar um enquadramento muito pequenininho. E aí? Como estamos? Chovendo pra Tudo caramba certo? aqui. Tudo tranquilo. Tá chovendo aí no Leblon? Chovendo muito. Começou Pô, uma do nada, né? tempestade aqui, né? Né? Final de verão, início de outono. Costuma ser assim, né? É verdade. E Então é aí? isso, cara. Vamos começar. Vamos começar? Quer Vamos começar se começar. apresentando? O pessoal para os nossos seguidores aqui da InvestMind. E aí depois Não. eu apresento e a gente segue. Ah, beleza. Então vamos lá. Galera, pessoal da InvestMind, sejam bem-vindos. Estamos aí nessa live hoje para falar sobre bolsa e eu vou falar um pouquinho então da minha história. Eu sou Felipe Soares, eu trabalho com bolsa desde que eu sou um estagiário lá em 2008. Já peguei num momento bom, né? Passei por algumas casas aí de investimento, Ático, Polo, passei por Ativa Corretora, onde eu conheci o grandíssimo Lucas Trabalhamos Marins, e juntos, agora né? trabalhamos juntos por muitos anos e agora estamos aí, continuamos no mercado financeiro. Agora eu estou na Tagus Investimentos e também estou tocando esse projeto aí de falar, né, sobre investimentos para um público, ter um público aí de investimentos, porque o interesse sobre esse assunto está grande, né? E eu achei uma ideia bem interessante. Então, beleza, eu falo mais nas perguntas aí. Conta pra gente, então, sobre a InvestMind. Bom, primeiro me apresentando aqui, eu sou o Lucas Marins, sou analista de ações aqui da InvestMind. Também passei anos na Ativa Investimentos, trabalhando com o Felipe, aí também bons anos aí fazendo análise, e aquele tempo meio conturbado, né, impeachment da Dilma, crise, e depois o mercado andou e quem trabalhava com ações começou a ser um pouquinho mais feliz, né. Mas, bom, a InvestMind, ela é uma plataforma de research, né, um pouco diferente do que é uma casa de research, porque a gente trabalha não só com analistas próprios, né, eu faço parte da equipe interna da empresa, tá, da InvestMind, mas ao mesmo tempo a gente é aberto para diversos analistas se plugarem na nossa plataforma e exporem sua opinião. No momento a gente tem vários analistas externos comentando sobre política, sobre economia, sobre commodities, fundos, né? E a ideia é a gente ter uma plataforma bem ampla, com bastante diversificação, né? Diversidade de opinião e é um produto bem completo, tá? Aí a gente tem a nossa equipe interna, somos formados aí, somos 5 analistas, cobrindo setores, aí nessa parte a gente já fica mais lembrando, né, como é uma casa de research comum, né? Temos carteiras recomendadas, relatórios de análise, relatórios de recomendação. Amanhã, como de costume, a gente vai divulgar a nossa carteira recomendada aí para o mês, tanto a carteira de ações, né, de 10 ações, quanto a carteira focada mais em dividendos, tá? E é um projeto que está ganhando tração agora, um projeto bem legal, a gente está bem animado, acho que o momento pede bastante, né, esse tipo de informação, porque hoje na rede a gente tem muita informação, acho que muitas informações e uma grande parte bem ruim, prometendo dinheiro fácil, quer ficar rico, arrasta para cima, né? E acho que o papel é bem importante das instituições que estão aí para trazer informação relevante de fato para o investidor. Tá? Tivemos aqui a nossa primeira pergunta, Marins. Camaradinha chamado Lucas Claro está perguntando se tem análise técnica. Ainda não temos. Acho que quem sabe um dia. O Lucas Claro trabalhou com a gente lá na Ativa também, né? Somos da mesma Exatamente. geração de profissionais aí, agora o camarada tá voando lá no BTG, mas continua. E aí, então, a InvestMind é isso, estão ganhando tração agora. Exatamente. E tá bem legal o projeto. Só convidar aí os seguidores do Pós do Fio, né, do Felipe, para entrar na nossa plataforma, conhecer, se cadastrar, aproveitar que, por enquanto, a plataforma continua aberta, mas muito em breve a gente vai aí fechar só para os nossos assinantes. Beleza? Isso aí. Vamos Abraço, você, Ademir. Vamos tocar aí. Então, a primeira pergunta aí que eu tenho para você, Phil, começar nessa parte mais de educação, de entender como é que faz uma análise de uma empresa, de ações. Como é que você analisa uma empresa, né? O que você olha
sobre quais aspectos e o que você considera mais importante, se é o qualitativo ou o quantitativo? Então, aí a gente já está no técnico, né? O negócio da educação, né, que geralmente não vai valer a pena as pessoas fazerem o trabalho todo, né? Porque é um trabalho bem extenso, né? Mas eu, pessoalmente, eu considero mais importante a parte qualitativa, tá? Porque você consegue fazer cases de investimento só com a parte qualitativa, com muito pouco embasamento quantitativo, se você tiver uma distância entre preço e valor muito grande, assim. E o contrário você não consegue. Se o número estiver te dizendo que a empresa está super descontada, você não consegue ter a confiança no case de que você pode entrar e você vai se dar bem, entendeu? Você tem muitas sutilezas aí, especialmente de governança, né? Mas mercadológicas também. Então, por exemplo, a Cielo lá em 2015, em 2016, parecia uma barganha gigante. Por quê? Porque o múltiplo preço-lucro estava baixíssimo. Por quê? Porque o mercado já estava vendo a situação deteriorada que a empresa ia conviver ao longo dos próximos anos. Mas por que essa situação deteriorada, por que essa perspectiva estava dada assim, para o futuro? Porque você tinha uma lei de exclusividade que só permitia uma relação de um para um com a bandeira e a operadora da maquininha, né, a adquirente. E aí essa lei foi finalizada em 2015. Abriu o mercado e aí entrou a concorrência e mudou todo o cenário, né? Pois é, se você olhar só o número, você estava achando que você estava levando uma barganha para casa, uma coisa maravilhosa. Não estava. Mas o contrário acontece. O contrário acontece. Se você tem um case que a história está toda muito bonitinha, muito afinada, muito certinha, e, e aí você tem só um indício de que o número está ótimo, você pode ir só em num preço-lucro, EV/EBITDA, endividamento, só ver múltiplos básicos. Se a história está bem contada, então você consegue fazer o case e ficar confortável, mesmo sem fazer um valuation. Assim, eu gosto de valuation, né, que a gente chama o fluxo de caixa descontado, é aquela conta que você estima o resultado da empresa para o futuro, e aí faz ih, Hortinho Sparenberg aí, e aí, meu querido, tudo bem? Aquela conta que você estima o resultado da empresa para o futuro e aí depois traz aquilo para o presente como se fosse uma renda fixa. Aquilo, para mim, um experimento que já é um passo à frente, né? Uma sofisticação que nem sempre se faz necessária quando você está vendo ações, mas o qualitativo, sem dúvida, é a coisa mais importante que tem. Exatamente. Eu gosto muito do valuation em si, porque ele acaba te forçando a entender muitos aspectos do qualitativo, né? Porque quando você começa a planilhar o modelo, a receita, a despesa, e tem que projetar as coisas, você vai ter que buscar o qualitativo para entender o que impacta a receita, né? Por exemplo, recentemente eu estava olhando o case de Vale. Aí eu comecei a projetar a receita e, vamos lá, o que impacta a receita da Vale? Produção, preço do minério de ferro, basicamente isso, né? A gente vai investigar, quais são as tendências para o preço do minério, o que está acontecendo na China, no mundo, né? Eu acho que a parte do valuation é legal por causa disso, mas de fato, né? Se for um case que tiver uma boa distorção de preço e valor, por múltiplo, por exemplo, acho que uma análise qualitativa já é suficiente, né? Principalmente para o investidor pessoa física, que não tem tanto nem tempo, nem disponibilidade aí para estar quebrando a cabeça e gastando muito tempo da sua vida modelando e horas na frente do computador para entender um case mais a fundo, né? Se você tem horas para botar na frente do computador, coloque horas na parte qualitativa, com certeza. Mas, bom, beleza. E o que mais a gente pode falar mais sobre isso aí, Gil? O que mais que você tem abordado nos seus cursos? Você que está com um projeto agora de fazer um curso? Conta mais aí sobre isso. Então deixa eu contar como é que eu vim parar aqui no Instagram, né? Desde que eu estava lá na Ativa, a gente estava nessa pegada de fazer vídeo, que a Ativa queria ser uma corretora que se comunicava. Isso lá em 2015, cara, lembra? Que a gente tinha que cavar muito para encontrar um influencer. Tinha lá era só Thiago Nigro e Natália Arcuri naquela época. E os dois ali voando, né? Mas é um mercado muito pequenininho ainda, dominado por players que mesmo na dominância deles, eles tinham, sei lá, dezenas de milhares de audiência. E aí a gente lá na Ativa também começou a fazer esse tipo de produto. E eu, exatamente, fui um dos caras que estava ali, né, colocando a cara
no YouTube, e você também, todos nós, mas enfim, foi naquela época que eu comecei a ter essa coisa de me comunicar com o mercado, né? Não só em relação a galera ao público em geral, né? Que é isso que a gente está se comunicando aqui, mas em jornais, enfim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, mas eu sempre quis asset, né? E aí eu depois mudei, né? Voltei para o mercado de asset e segui trabalhando e estava com uma vida muito bacana lá, até que veio a pandemia, cara. E aí, na pandemia, eu estava com a vida toda voltada para atividades físicas fora, fazer várias coisas, e toda a minha vida ficou se limitada ali na minha residência, e eu resolvi voltar a fazer conteúdo aqui pro pessoal, até porque o nível realmente tem muito a melhorar ainda, o tom, né, do que é comunicado aqui. E tem sido uma coisa bem interessante. Desde o início eu queria fazer um curso, desde o início essa era a ideia, e eu já tinha todo o conteúdo, né? Eu estava enrolando, e aí agora em fevereiro eu tive um seguidor que falou: Fio, pelo amor de Deus, me dá um curso desse negócio aí, que eu já fiz um ou outro aqui, eu já fiz 2 cursos, mas eu não gostei, e aí vê se você consegue fazer isso para mim. Aí eu fiz só para ele e mais um outro seguidor, foram 2 alunos, e aí eu fiz o curso, dei o curso, e agora estou editando o curso, gravei, estou editando o curso para vender a versão gravada para o pessoal, que está muito bom, gente, está sensacional, estou muito satisfeito com o trabalho que está feito ali, vai ser muito bacana. Ah, legal, cara, quero assistir o curso. Mas beleza, só lembrando pessoal aí que tiver pergunta, né, pode mandar aí que a gente responde, somente focado no tema de ações. E, então, assim, vindo um pouco agora para o momento atual aí que a gente está vivendo, como é que está avaliando a Bolsa no momento? Já está barata, olhando múltiplo, olhando projeção? Como é que você está enxergando isso? Mani, você sabe que eu sou um cara muito bottom-up, né? Então, quando você me pergunta a Bolsa, eu nem sei te responder como é que está a Bolsa. Eu vejo papéis, setores, eu vejo uma situação que na média, tipo lá nos Estados Unidos, né? Na média voltou. Mas a média tá com um mix completamente diferente do que era lá no início de 2020, né? Então, você tem setores shoppings, que era um setor dos mais resilientes do mundo, assim. O cara era um rentista, era tipo LFT, você comprar um shopping. E agora é tido como um setor mega arriscado e está muito longe ainda de voltar para os níveis anteriores. As pessoas estão relutantes em colocar aqueles múltiplos em cima do preço, né? Então, a bolsa como um todo, se você olhar, está a mesma quantidade de pontos. Assim, até caiu um pouquinho agora, né? Está na casa dos 115 agora. 115, 116. Exatamente. Mas muita assimetria, cara. Se você comparar com 2020, com o início de 2020, commodities está muito mais acima. Sim. Se você olhar, por exemplo, se você pegar múltiplo do Ibov-PL, né? Se você olhar, está muito abaixo da média histórica. Mas você tira, por exemplo, Petrobras e Vale, que são commodities, tem um peso muito grande, o múltiplo já vai ali para a média histórica. Então já não é tão mais barato, assim, mostrando que acho que teve ano passado acho que uma valorização muito grande em alguns setores, né? E então, alguns setores ficaram para trás. Eu acho que a questão de shoppings, acho que é um exemplo emblemático. A gente que na Invest Mais fez um relatório recentemente sobre o setor e de fato está muito barato. Né? Acho que o setor sofre muito, né, por conta da pandemia, porque agora, na segunda onda, vários shoppings foram fechados novamente, acho que o mercado ficou com medo, e ainda tem a ameaça, né, do e-commerce, tirar mercado dos shoppings. Né? Isso que você falou sobre o PI da Bolsa também é interessante, porque o mix da Bolsa hoje bem, só Vale Petro já é 25%, né? Aí você bota lá. Banco, né? Vale Petro e banco, né? Não. Praticamente. Precisa de banco para inteirar 25? Itaú, não sei como aumentar, mas Itaú, Bradesco e Banco do Brasil já pegam uma boa parte, né? Cara, acho. Então Vale com Petro já é 15, né? Mas é muito sobre-representado em commodities, né? Você tem celulose, você tem proteínas. Eu acho que siderurgia, você tem 3 empresas gigantes de siderurgia. Então, o múltiplo ele vai e volta e o lucro também vai e volta em cima de preço de commodities, que é um negócio super volátil, né? Então, nem sempre o múltiplo que está ali, preço-lucro, não só o preço, né? Porque o preço reflete a condição de oferta e demanda do mercado acionário,
mas o lucro também pode estar viesado por uma situação até que às vezes não é nem a situação do Brasil, né? Então, se o preço do petróleo, preço do minério de ferro está na lua por causa do mundo e a gente aqui tá indo mal, o nosso lucro não é, o nosso aumento de lucro não é representativo do aumento de lucro da economia, vamos dizer assim, ou Sim. nem do resto da bolsa como um todo. Então Exatamente. é uma situação Exatamente isso, complicada. né? Exatamente isso, né? A gente tem setores que subiram muito e ficaram para trás agora estão andando, como eu ia falando de shoppings e Vale, Petrobras também depois dessa queda, né, que teve recentemente, acho que assim, os lucros esperados ainda estão considerando aí que a política de preços de combustível vai ser mantida, né, assim, realmente está puxando o múltiplo da bolsa para baixo. Mas, Aí, fala aí. A gente teve uma pergunta aqui. Ó, o Cássio está perguntando aqui: ciclo imobiliário aquecendo, mas juros começaram a subir. Como vem essa situação? Até onde acham que vai esse bull market imobiliário com os juros subindo? Então, Cássio, pô, excelente pergunta. Inclusive, isso é um negócio que eu acompanho o setor imobiliário bem de perto e tem essa preocupação, né? Mas ainda é uma preocupação muito incipiente. Por quê? Porque os juros relevantes para empréstimo imobiliário são os juros longos, né? Então a gente está tendo curva subindo sim, mas mesmo nosso, sei lá, eu olho muito a NTNB, então indo de 3% para 4% a super longa, a gente está acostumado a lidar com taxas muito mais altas do que isso no passado histórico, entendeu? Então, não só o CDI não reflete, né, a condição de empréstimo imobiliário, como mesmo subindo bastante, mesmo se a gente falar que a curva longa vai subir alguns pontos, ainda assim é muito abaixo do que a gente está acostumado a operar aqui, tá? Então essa aí é uma preocupação que é relevante, né? Mas eu não acho que seja o caso agora, exatamente nesse momento. Eu acho que a taxa de juros, mesmo subindo um pouquinho, vai continuar muito favorável para esse mercado. Eu acho que até, né, Felipe, se a taxa de juros subir um pouquinho, mas a curva de juros, né, der uma desinclinada, porque eu acho que o juro longo está muito mais ligado ao risco político do que o juro curto, né, pelo menos aí nesse momento, né, pode ser até positivo, né, para o setor em si. Se der a curva estabilizar e o cenário ficar mais claro, acho que no âmbito político, econômico, pode ser até melhor para o ciclo do setor imobiliário, né? Se não me engano, não foi isso que aconteceu agora nessa última alta de juros, que o RCN foi lá e subiu 0,75 e o resto da curva caiu, porque Exatamente. a ameaça de futuras altas com a ameaça da inflação passou a ficar mais amenizado. Isso é lógico que são as nossas explicações depois do fato, né? É muito fácil explicar depois do fato. Antes do fato que eu quero ver. E tem muitas coisas que influenciam a curva também, né? A política, troca ministerial, cai ministro, sobe ministro, né? Isso tudo acaba influenciando na curva de juros longos, que eu acho que, de fato, para o setor imobiliário, acho que não só para o setor imobiliário, para o ciclo imobiliário, né? Para a Bolsa como um todo, né? Porque quando a gente vai fazer o valuation, né? A taxa de juros que a gente desconta, os fluxos de caixa futuros, são as taxas longas, né? Então, se o juro curto subir, não necessariamente vai impactar negativamente na Bolsa, né? Acho que é muito mais uma questão da curva mesmo. Logicamente, se o juro subir muito, a curva longa vai ter que subir para acompanhar o prêmio de risco. Mas se o juro curto subir, sei lá, para 5%, 6%, acho que não veria um problema tão grande assim. Esse é um exercício que eu fiz lá no meu curso, agora na penúltima aula que a gente fez sobre valuation, né, que eu faço conta, aula prática. E aí, se você pegar, eu fiz com vencimento em 2028, né, porque, gente, o valuation ele tem a seguinte premissa, que a empresa vai se comportar de um jeito num determinado período, e aí depois desse período ela vai se comportar de um outro jeito, estável para sempre, até o fim da vida. Então esse aí é o nome, a perpetuidade, esse nome. Aí eu botei lá, até 2028 vai ter um crescimento X, aí depois de 2028 vão ser outras condições de funcionamento da empresa. E 2028, assim, é um prazo normal, 7 anos para você fazer uma... Mas aí, quando você faz essa experiência, né, então você vai descontando os fluxos para o acionista ao longo desse período, né, e no final você desconta a perpetuidade. O valor da perpetuidade acaba sendo 80% do valor total da empresa. Então, e o valor da perpetuidade é determinado pela taxa de juros longa, né? É a taxa de juros longa mais o prêmio de risco, mais menos o crescimento de longo prazo. Então,
qual é o objetivo de eu estar falando isso aqui? É exatamente que, não, independentemente de ser construção civil ou outro valor, né? Agora eu já estou falando de impacto na taxa de juros no como um preço da todo, né? ação. O Uhum. impacto da taxa longa é muito mais pronunciado do que na taxa curta. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que a gente tem um caso até emblemático, acho que até que representa bem isso, né? Porque os juros lá estão abaixo, né? 0% aí, e o presidente do Banco Central diz que vai ficar assim até um tempo, sei lá, 2, 3 anos nesse nível, mas com medo de inflação, a taxa de juros de 10 anos começou a empinar, né? Começou a subir. E isso tem trazido um temor, porque se o juro longo sobe, apesar do juro curto baixo, as empresas valem menos, né? Pela métrica do valuation, né? Então acho que assim, acho que lá é até o contra-exemplo do que a gente tem aqui. O juro muito baixo com a curva subindo. Aqui é o juro subindo com a curva podendo dar uma baixada. Seria positivo, né? O juro, porque no caso, agora, nesse momento, né? Porque Sim, sim, sim. antes desse último corte aí, a discussão era a mesma. Se bem que aqui a gente está tendo um repique de inflação, né? Mas a discussão era essa, né? Até que ponto que pode ficar? Pô, mas é lógico que lá nos Estados Unidos a situação é bem diferente da situação que a gente tem aqui, né? Pois é. Bom, o que você pode me contar aí mais aí, Phil, sobre quais setores aí que você gosta? Alguma. Quem tiver pergunta aí também, pessoal, é, pode mandar sobre o setor de economia, algum setor da Bolsa, alguma empresa que o Felipe não puder falar também posso comentar. Que setor aí que você está gostando, Phil? Eu não vejo muito desse jeito, né? Assim, a gente vê muito assim. Então, tem alguns setores que eu vejo e a gente faz a conta e tal. E fala aí o top pick de proteínas. Top pick de proteínas é bife, tá? Minerva, porque realmente. JBS é uma excelente empresa, né? Mas é difícil você ficar exposto no risco lá do doutor. Governança ali é complicada, né? Eu acho que governança, em algum momento, sempre foi um problema para todas essas empresas, né? Mas a BIF é a que tem mais exposição à exportação, né? Menos exposição ao mercado interno, tem maior diversidade de plantas aí, geográfica, então se ela é vetada por um lugar, ela vai lá e passa a exportar de outro lugar, então é uma empresa que, e aí em termos de múltiplo, elas estão operando todas baixo, né? Então o setor como um todo é um play bem interessante. Acho A que gente o gosta momento, bastante de né? BRF também. Preço da carne está na lua, câmbio desvalorizado, né? Acho que assim, fluxo de caixa das empresas. Esse é um setor que eu acompanho muito de longe, nunca parei para analisar a fundo aqui na empresa, mas assim, conjunturalmente parece bem interessante, né? Mas o preço não reage. E aí tem várias discussões, né? Então, tem a discussão, por exemplo, que é até mais pronunciada no caso da BRF, que é o preço do milho, né? O preço do milho subiu agora mais 30% de um ano para o outro. E aí a BRF estava estocada até, fez um resultado bom em 2020, todo mundo se perguntando como é que vai ser agora, né? Mas o preço do frango não acompanhou o preço do boi como era esperado, né? Quando a gente teve lá a deflagração da gripe suína, todo mundo esperava que o preço do frango fosse na lua e acabou que quem preencheu esse gap aí de oferta foi o preço do boi, a preferência do consumidor chinês foi pagar mais caro pelo boi mesmo e o frango não acompanhou. Então é Uhum. uma dinâmica bem diferenciada, assim, a expectativa do mercado era toda de que o frango acompanhasse, e agora a gente está vendo uma situação de aquecimento, né, global, com o preço de grãos subindo pra caramba, e o preço do frango ainda sem reação. Então, espremendo margem aí da BRF. Mas a nova gestão parece estar fazendo um trabalho bom. Legal. O Leonardo está perguntando quais são as perspectivas do setor de bancos no Brasil. Acho que esse é um setor aí que é bem controverso, né? Já escutei de pessoas aí que gostam muito, está barato, é um setor muito resiliente, quase um oligopólio entre os grandes players. Ao mesmo tempo tem gente tem analista aí que enxerga quase que uma nova Cielo aí, né? Com a questão da concorrência, das fintechs, o Banco Central aí atuando firme para aumentar a concorrência no setor. O que você acha, Felipe? A gente aqui na Investment a gente gosta das empresas. O que você acha? Eu acho que tem dois fatores, né? Tem um fator que o pessoal está punindo bastante o banco,
E tem um outro fator mais conjuntural, tático, né, que é bem interessante na nossa cabeça, que é exatamente o provisionamento do pós-Covid. A gente acha que os bancos tiveram um provisionamento muito alto, muito mais alto do que deveriam, até porque, imagina o Brasil em caos, uma discussão Bancos lucrando absurda, né? bilhões, né? E bancos lucrando bilhões. Eu, se fosse o CEO de um banco, eu não ia querer que meu banco lucrasse bilhões enquanto o Brasil está na pandemia, porque, enfim, já iam ter reações aí adversas para o meu negócio. Então, se eu pudesse aumentar um pouquinho a provisão, eu aumentaria. Então, na nossa concepção, tem um pouco de resultado represado aí que vai vir nos próximos trimestres ou nos próximos anos e meio, para isso. E isso aí adiciona ao múltiplo que está abaixo pela questão exatamente que você mencionou, né? Tática, uma questão estratégica, né? Uma questão de competição renovada, que com certeza é um fator relevante, né? Mas o que a gente vê, né? O que a gente vê não só como analista, mas como participante do mercado financeiro, né? Que a gente vê os profissionais vindo daqui para lá e mudando de casa e depois mudando de casa de novo e sendo bidado, é que o mercado financeiro como um todo está muito aquecido, assim. Tá uma competição por recursos humanos impressionante, assim. E assim, quando o mercado todo está crescendo, né? Acaba que todo mundo se beneficia. Eu não acho que os bancos têm tanto a perder assim, pelo menos da forma como o mercado está colocado hoje. Assim. Pois é, né? Eu acho difícil essas fintechs conseguirem competir principalmente na parte de crédito, né, dos bancos. Talvez na parte de serviços, né, a gente vê aí a parte de asset management, eles perdendo bastante, mas também não é o que justificaria os preços atuais, né? Eu acho que tem espaço para corrigir, para subir mais. Tem bastante margem aí para alocar em bancos no momento, né? Quando eu penso num banco, cara, num banco assim, que eu sempre, quando eu penso em qualquer setor, né, eu vou pro caso que me parece o caso mais longe possível, mais deteriorado possível. Quando eu penso em bancos, os bancos múltiplos que a gente tem hoje, tá o Bradesco, bancão de varejo, né, que tem aquelas atividades muito com o consumidor. E se esse banco deixasse assim, se esse banco não tivesse mais o relacionamento com o consumidor e agora a partir de hoje esse banco vai ser um banco médio, assim, um banco de middle market, ou então um banco de empresas grandes, porque assim, não tem porquê o Nubank ter algum diferencial em relação ao Itaú, em relação a qualquer outro banco para dar crédito para Vale, ou para qualquer outra empresa grande. Agora, se você vai fazer um algoritmo para achar o credor, o devedor mais idôneo de todos dentro do Facebook, aí tudo bem, eu entendo. Mas se você pensar um banco ABC da vida, é um banco que tem o seu ROI de 12%, 15%, e é um banco super feijão com arroz, que empresta para empresa grande e tá lá de boa sobrevivendo, cara. Então, assim, beleza, não tem mercado para isso tudo. É lógico que o Bradesco e o Itaú, se eles forem virar um banco ABC, eles vão ter que diminuir demais. Mas você pega o seu dinheiro, distribui para o acionista, grande parte, e a outra parte você usa como capital para emprestar para uma empresa grande num ROI bem aceitável e pronto, cara. Assim, o pior dos casos não é tão ruim, na minha opinião. Aham, entendi. Também compartilho com essa mesma opinião. O Gustavo aqui mandou a pergunta, né? Perguntando se vale a pena investir em shoppings agora. A gente comentou sobre shoppings, cara. Eu acho que, assim, acho que o momento pode ser muito bom, né? Para quem olha bastante valuation, acho que o setor de shoppings tá uma barganha, bem barato, múltiplo preço FFO está bem baixo, tem margem de segurança por preço valuation. E acho que agora é o momento de retomada, de vacinação ganhando tração, né, Phil? Acho que as ações já têm refletido um pouco disso, né? Elas têm andado bem nesse último mês. Qual é a sua opinião aí? Cara, o negócio dos shoppings é a sua crença do mundo no pós-Covid, né? Todo setor imobiliário está tendo esse tipo de questionamento, tipo, agora que todo mundo vai fazer home office, não vai ter mais escritório, nunca não vai ter mais BR Properties, vai virar pó, assim. E a gente sabe que assim, a verdade se encontra em algum ponto disso aí e a normalidade total. E aí é uma questão de crença. Eu acho que vai voltar à normalidade total, sinceramente. Eu Não tem a acho mínima. muito
Eu vejo muito aqui, eu acho muita gente comparando com o que aconteceu com os shoppings americanos, né? Porque eles perderam muito espaço para as empresas de e-commerce, mas a dinâmica do mercado americano é bem diferente. Primeiro que lá tem muito mais shopping por habitante que Exatamente, esse aqui, para mim é o ponto mais e importante, cara. uma coisa muito importante, os shoppings aqui no Brasil são bem dentro das cidades, né? Então, assim, a pessoa não vai lá só para comprar, a pessoa vai lá para se alimentar, vai para buscar serviços, desde salão de cabeleireiro, levar criança para brincar, Dá pro cinema. cinema, alimentação, né? 30% aqui na média é receita vamos dizer, lazer, né? Lazer e serviços nos shoppings. Nos Estados Unidos era muito menor. E tem muito escritório também, ou seja, o espaço sempre sendo muito movimentado. Eu acho que é muito importante também o que as pessoas esquecem, que hoje o e-commerce não é só, eu estou querendo comprar aqui na internet, não vou na loja. A pessoa quer comprar e quer receber no mesmo dia, ou sei lá, no dia seguinte, né? Então, as lojas, o e-commerce, né, as lojas online vão precisar de locais perto de onde os consumidores estão. Se você olhar os shoppings das principais empresas, cara, são shoppings dominantes nas regiões mais densas e mais populosas do Brasil. Então, assim, mesmo no cenário extremo de e-commerce, todo mundo migrando, uma grande parte migrando para o e-commerce, as lojas vão ter que continuar nos shoppings para poder fazer esse delivery, né, o last mile, né, entregar no mesmo dia, entregar no dia seguinte. Tanto que muitas lojas estão sendo transformadas em mini hubs de distribuição. Então, acho que ter muito medo, entendo até esse medo aí da mudança estrutural do consumo, mas acho que pelo nível de preço que está, acho que os shoppings aguentam muito desaforo, né, para esse nível de preço atual. É curioso isso, né, Marins? Porque esse perfil, né, essa estratégia que as grandes empresas de shopping aqui no Brasil, Multiplan e Guatemi, tiveram e que virou um padrão de mercado de você incorporar uma quantidade muito grande de serviços dentro do imobiliário lá do shopping, que sempre foi um diferencial positivo, agora no Covid é um diferencial negativo, né? Porque, tipo, o cinema não é nem a área que pode pagar uma renegociação de aluguel, a área é morta, assim. Exatamente, até voltar ao normal, né? Sei lá, eu não vou pro cinema há muito, já tem bastante. Além da pandemia, ainda tem a concorrência do streaming, né? Pô, a gente tem agora Netflix, Amazon Prime, Disney Plus em casa, já diminui muito, né? Mas com a tendência é voltar. Cara, o melhor cara que faz isso melhor é o Zé Isaac, né? Pô, os shoppings dele são uma coisa assim, o cara pegou aquela sessão lá do Barra Shopping só de medicina, pô, é genial, cara. Eu, quando era criança, lá no New York, eu ia naquele Game Center lá. Caraca, assim, ele faz isso de uma forma muito boa. E aí, lamentavelmente, veio o Covid e acabou com essa bonança, mas eu, sinceramente, acredito que não. Mas acho legal também, voltando aqui na parte de educação financeira, quando a gente vai fazer o valuation, 1 ano de fluxo de caixa, vamos lá, zerado ou até negativo, o impacto no valor da empresa é muito pequeno, né? Dado como você falou, a maior parte do valor está na perpetuidade. Né? Então, eu lembro muito, né, a gente está conversando lá quando estourou a pandemia, ali maio, março, abril, muitas ações baratas, a gente conversando, cara, vamos modelar essa empresa aqui, porque vamos ver qual vai ser o impacto da pandemia nela, porque, cara, se não tiver um impacto, uma mudança estrutural na empresa, sei lá, talvez a empresa tenha que tomar uma dívida muito grande para sobreviver, né? E aí tem um impacto de longo prazo nela. Mas se não for isso, né, foi um momento de grandes oportunidades, né, para compra, né? Aí, Marisa, deixa eu responder primeiro o Cássio aqui, que ele tinha até perguntado ele tinha perguntado no Stories, cara, e eu não respondi. Eu vou fazer um videozinho mais bacana, mais completo sobre Meal, porque essas coisas estão acontecendo aí na Meal, e é tudo de outubro, novembro para cá, que foi quando a UV voltou a comprar, e agora os caras bateram quase 25% de participação ali junto com a Faro. Mas, rapidamente, eu acho que em termos de briga, não vai ter, a briga vai estar bastante enfraquecida, tá? Mas isso aí é uma especulação minha, porque se você olhar o board da empresa, e hoje especificamente, você teve, além do resultado, né, ontem de noite, além do resultado, você teve o edital da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi marcado para 30 de abril, para decidir o novo board, e no novo board, a sugestão do novo board já muda 2 caras, que é o Flashman e o outro, aquele Jansen, não sei das quantas, saindo e entrando mais 2 caras da Ambev.
Então, com esses dois caras, mais os dois caras que entraram ali em janeiro, eu acho, fevereiro, depois que a UV ganhou mais participação, você já vai ter 4 caras de 7 da Ambev. Isso em cima de rumores que o grande responsável pela briga, né, pelo conflito entre Yum Brands, que é o dono da KFC Global, e a Meal, era exatamente uma sondagem que possivelmente o pessoal lá do Lehman tinha feito em cima da Yum Brands para levar o KFC e ser o representante do KFC no Brasil, porque o Lehman está indo muito bem lá com o investimento dele na RBI, que é dona do Burger King, né? Lá gringa, não aqui no Brasil, e aí ele queria mais marcas de restaurantes para operar. Então, assim, no meu raciocínio aqui, se toda essa especulação fosse verdade, a minha conclusão seria de que os caras agora resolveram investir na Yum Brands Brasil através da Meal e não através de conflitos com a Meal. Mas isso é um monte de especulação, mas eu acho que talvez algumas pessoas estejam especulando igual a mim, porque o negócio subiu 10% hoje, né? Uhum. E aí, mas, a Vitória, exatamente. A Vitória tem uma pergunta interessante, eu acho que é o tipo de coisa que você gosta, né? De analisar a fundo quem são os conselheiros, quem são os administradores. Hoje mesmo um seguidor meu, Arthur, veio falar comigo, aí falou, Felipe, o que você acha de Qualicorp? Eu falei, pô, esse mall aí tem uma reputação meio ruim, né? E pois é. Quem é mall? Assim, cara, como é que você vai investir numa empresa que você não sabe nem quem é o dono? Quando assim, se você olhar para um nome, para um ticker e lembrar do nome de uma pessoa, isso aí já significa que você já é uma pessoa bem melhor como analista de investimentos, assim, com certeza. Mas leia a pergunta aí, da Vitória, vamos responder aqui. A pergunta é, como incorporar na análise de governança corporativa no modelo de avaliação de uma empresa? Então, você não incorpora no modelo, você incorpora no seu estudo, né? Qualitativo, exatamente. Acho que é aquilo, né? Você vai entrar, se você concorda. Se for uma empresa que está muito descontada, talvez valha a pena, né? Mesmo com governança ruim. Ou não? O que você acha? Não sei. É muito difícil responder essa pergunta. É muito difícil. Tem vários casos agora. Olha o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é um caso esquisitíssimo desse aí. Pô, se você parar para pesquisar 3, 4 horas sobre aquele Jean-Charles Nori do Pão de Açúcar, né, da Casino, do francês, de verdade, porque não adianta nada você olhar quem é o presidente aqui. Quem manda é o dono lá na França. E aí tem toda uma história de como é que ele veio a ser o dono. Mas e você vê que, assim, é muito esquisito. Mas vale a pena ou não comprar Pão de Açúcar? Eu não me sinto confortável. Eu não sei o que é um preço para você se sentir confortável para ser sócio do Jean-Charles Nori. Não sei. Isso é uma pergunta que eu não sei responder, cara. Muito difícil. Legal. Eu resolvi escolher, não. Mas peraí, deixa eu terminar de responder a pergunta. Porque terminado, desculpa. Tem ainda isso aí eu tenho uma aula de quase 2 horas no meu curso, só de parte qualitativa governança, que a gente vê tanto várias situações, né, que aconteceram de fato, situações que acontecem recorrentemente. Lógico que a gente nunca vai conseguir ver todas as situações em que a governança subtrai patrimônio do acionista, né, a má governança. Mas porque o crime é sempre criativo, ele vai sempre inventar novos meios, né, ainda mais pessoas inteligentes como essas que foram capazes de criar empresas abertas em bolsa, elas não são nem um pouco bobas. Mas basicamente, tem 2 tipos de mecanismos principais, maiores mecanismos, né? Porque um vem antes do outro. Antes de você... uma pessoa como CEO de uma empresa aberta em bolsa, se ela quiser agir de má fé e se apropriar de um patrimônio que não é dela, que é do minoritário, primeiro ela precisa o quê? Mandar na empresa. Então ela precisa ter o poder político da empresa determinante. E segundo, ela precisa o quê? Ter um direito econômico àquela empresa muito baixo. Porque se eu tiver 95% de uma empresa e eu roubar da empresa, eu estou roubando de mim mesmo. Então, o ideal, se um presidente quiser, se um dono de uma empresa quiser roubar ela, é ele ter o quê? 15%
do direito econômico da empresa, então ele já vendeu os outros 85% de ações, mas mesmo com esses 15% ele está mandando Ele na empresa. controla, né? E aí, Exatamente. o que aconteceu no Ometo, quando ele fez aquela subsidiária aquela holding lá Da fora, Cosan, né? Uhum. a CZZ lá fora, ele foi muito punido por causa Qualicorp, disso. né? Hã? Recentemente também. A própria É, Qualicorp, por exemplo, recentemente, né? então eu divido o módulo do meu curso de governança em duas partes. Primeira parte, quais são os vários mecanismos que um dono de uma empresa pode se manter no controle mesmo com direito econômico pequeno. E a segunda parte é, uma vez que ele conseguiu isso, como é que ele pode fazer? Porque isso é um pré-requisito, né? Uma vez que ele conseguiu isso, como é que ele pode fazer várias formas que ele pode se apropriar do patrimônio minoritário, uma vez que ele tem o poder político, mas sem o direito econômico. E para evitar isso, tem que fazer o que é o dever de casa, né? Que é pesquisar quem são os administradores e quem são principalmente os donos da empresa, né? Qual é o track record deles, né? No passado. Exatamente, quem manda lá. Se fizeram outros problemas com minoritários no passado ou não. Porque o histórico conta muito no mercado, né? Porque nós aqui não conseguimos brigar, né? Nem todo mundo é o Luiz Barsi que consegue comprar 10, 15% do negócio e ir pro tatame mesmo e se ganhar, ganhou. A gente aqui, nossa única alternativa é não entrar. Ponto. É comprar e vender, né? É só isso que a gente pode fazer. Bom, seguindo aí, o Yuri tem uma pergunta aqui. Vocês costumam comprar ofertas de IPO? Parece que o próximo grande será a Raizen. Tem alguma opinião? Yuri, aqui a gente na InvestMind, a gente faz sim algumas análises de IPO. A gente recentemente fez análise do IPO de Mobile e também do IPO da CSN Mineração. Eu e o Filipe, a gente compartilha da mesma ideia sobre IPOs, né, Filipe? Poucos são os IPOs que de fato valem a pena, né? Porque tem alguém vendendo porque o negócio está caro, né? Não está valendo mais a pena. E quem melhor para saber o valor de uma empresa que o dono dela, né? Pois é, mas é claro que existem oportunidades que vale a pena estar acompanhando. Eu acho que essas duas que a gente fez, a gente gostou muito do case das empresas. Eu acho que você acertou no CSN Mineração, porque o cara já está recomprando agora, cara. Pois é, né? Tudo bem que a governança não é das melhores, né? Que a gente está falando de governança agora, mas eu acho que o setor de mineração para o momento, assim, pelo preço que ela saiu, estava excelente, cara. Assim, sabe um negócio interessante nesse negócio de governança, cara? A impressão que eu tenho é que tem uns 3, 4, 5 caras agora que sempre foram um malvadão do mercado e tá todo mundo do nada, assim, virando bonzinho e tendo governança boa. Né? Ometo, Steinbrück, todo mundo fazendo hold, todo mundo desalavancando. Cara, um movimento interessante, né? Um movimento que podia continuar mais para frente. Uhum. Pois é. E, Felipe, você tem alguma opinião sobre Raizen? Você que acompanha a Cosan? Acho, mas, cara, quem não quer ser sócio da Shell, né? Não tem nem saída. Assim, a Shell, cara, o pró-álcool foi um mico e o cara que está fazendo isso e está fazendo isso com muito sucesso, né? Que é fazer com que o pró-álcool seja um grande bastião do ESG no mundo. Um dos caras grandes responsáveis disso é a Shell, que a Shell é global. Então, se você olhar dentro do balanço da Raizen, e aí, galera, tem que ficar ligado que eu estou falando aqui de Raizen, então, só para contextualizar, né? Raizen é uma joint venture, né? 50-50, Shell com Cosan, e ela tem 2 segmentos de negócio. Um é super padrãozão, que é a distribuição de combustível, né? Posto de gasolina. Então, esse eu não vou nem falar, porque posto de gasolina já tem Ipiranga, já tem tudo aberto em bolsa. E o outro que é a Raizen Energia. Mas se você olhar o balanço da Raizen Energia, que é a empresa que produz açúcar e álcool, você vê lá litros de álcool negociado, a Raizen ela tem 10 vezes mais litros de álcool negociado do que litros de álcool produzido. Porque ela é uma trading. Então, o que ela faz com isso? O Ometo, ele foi brilhante. Ele faz isso de uma forma excelente, que é criar mercados e criar liquidez para os produtos dele. Então, ele tinha agora, há 5 anos atrás, ele vendeu acho que há 2 ou 3 anos atrás, uma empresa chamada Radar, que é uma empresa de compra e venda, uma corretora imobiliária de terras agrícolas. Terreno, né? Uhum. De terreno, exatamente. Eu lembro então, disso. se o cara está tendo dificuldade de
comprar e vender e de conseguir os melhores terrenos, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar a dificuldade dele no ponto forte dele. Ele vai fazer um negócio assim, perfeito, cristalino, e vai trabalhar na direção de mudar o mercado e transformar aquilo numa força dele, ao invés de se vitimizar pela fraqueza dele, que é exatamente o que ele está fazendo agora, na minha opinião. É o que ele está fazendo junto com a Shell, que tem um super papel nessa dinâmica, né? Que é internacionalizar o álcool, que é um negócio que os Estados Unidos vinha com uma pegada agressiva, aí os Estados Unidos passou a ser o Trump e ficou muito louco, né? Mas internacionalizar o álcool e transformar o Brasil numa potência do álcool, assim como o Brasil é uma potência da soja hoje. Então a Raízen, e agora a Agrotech, e a Raízen é uma empresa sensacional. Agora não vai sair num preço ótimo, nem ferrando. Pois é, agora o ponto é qual o preço que vai sair, né? Vai ser uma boa empresa para quem sabe no futuro, quando tiver barata, posicionar. Agora, o IPO, aí cabe fazer análise para saber se está valendo a pena ou não, né? Cara, você viu essa matéria do Brasil Journal falando sobre o IPO da Raízen? A Raízen, a 10 vezes EBITDA, ia sair a 42 bi de real e a Cosan vale 49. Porra. Aí, cara, então no valor não é 10 vezes EBITDA, não é só isso. Sim. É só isso. Ou você quer fazer o quê? Você quer fazer o IPO e depois ser reprecificado na holding? Pode ser também, mano. Pô, a famosa IPO que vai destravar valor, né? Eu tenho irca desse termo aí, você sabe. Mas legal. Continuando aqui, o Leonardo fez uma pergunta. Ó, com a expectativa da aceleração da vacinação no Brasil, vale se posicionar no setor aéreo, turismo e outros muito afetados pela pandemia? Bom, Léo, acho que de shoppings, eu acho que cabe essa pergunta, cabe isso a gente já falou, né? Acho que consenso aí que está barato, que é mais uma aposta de fato se o e-commerce vai tomar espaço ou não. E o que você me diz aí, Phil, sobre setor aéreo e sobre turismo? Sobre setor aéreo, sobre turismo. Pô, turismo não tem turismo no Brasil. Turismo é CVC só. O que tem de hotel aberto em bolsa? Acho que nada. É lógico que turismo é Brasil, né? Mas não na bolsa. E aí a CVC tem outros problemas. A CVC está passando por a gente discorda, né, nesse ponto de CVC. Eu acho que pode ser uma coisa bem interessante. Mas aéreas está num momento sensacional. Cara. Pô, os caras acabaram de perder 2 concorrentes. Eram 4, agora são 2. Em 3 anos. Pô, não tem como os caras não ganhar dinheiro nos próximos 3 anos. Assim, é impossível. É duopólio. Metade da concorrência sumiu. Quebrou. Não dá. A Latam acho que ainda está funcionando, mas já vai parar de funcionar. Eu não sei qual é Vai ficar só Gol e Azul pra gente? Só Gol e Azul pra gente. Os caras vão ter, assim, duopólio do transporte brasileiro. E é tudo em cima de voo nacional, né? Então, se olhar o mix de voo internacional na Gol, acho que é 10% da receita, né? Pré-pandemia. Então, cara, eu acho ótimo. Agora, é um setor com uma dinâmica muito sofrida. Eu não sei se eu compraria. Eu não compraria, porque eu não gosto de apostar em conjuntura econômica. Mas, com certeza, faz todo sentido comprar. Aí, aí tem umas perguntas aqui atrás. O Cássio tinha perguntado aqui como avaliar a governança de uma empresa. Acho que eu já dei aquela explicaçãozinha ali sobre... Primeiro você avalia quem manda, como é que é a distribuição entre direito econômico e direito político, e aí depois você determina a chance daquilo acontecer, baseado também no histórico das pessoas, tá, galera? Vocês têm que olhar... primeiro você vê quem manda e depois você olha notícia de jornal dessa pessoa, da atuação dessa pessoa em outras empresas, que tipo de contatos políticos essa pessoa tem, se essa pessoa já foi ministro de alguma coisa, se essa pessoa é amigo de não sei quem. Então é uma pesquisa investigativa como se fosse um cara do FBI. Exatamente. Acho que é muito importante porque, assim, a empresa está lá, mas quem vai tocar a empresa são esses caras, né? Então, você tem que saber muito bem quem é que está tocando o negócio que você está investindo, né? Se você não souber, depois você pode ser pego de surpresa e seu negócio é evitável que o cara já fez isso no passado, né? Acho que muitas vezes, principalmente esses casos emblemáticos que a gente vê, que acontece, muitas vezes é um mesmo cara que já fez alguma coisa nesse sentido no passado, né? Exatamente. É muito difícil você ter uma surpresa, né? Você sempre, se você olhar lá para trás, o cara já fez besteira no passado. Ô, Phil, acho que já estão aí 10 para as 8, estamos quase uma hora falando. Eu tenho mais uma pergunta para você. Aí depois, aí, se o pessoal zerar as perguntas aí, a gente já poderia partir para o encerramento. Quer saber como é que você está avaliando o setor de e-commerce? Acho que é o setor que
ano passado andou muito. A gente tem caso emblemático da Magazine Luiza, que agora com essa queda não sei quanto que está em questão de múltiplo, mas chegou a ser negociada mais de 100 vezes lucro, Via Varejo, um turnaround, e a B2W nessa potencial fusão com as lojas americanas aí. Como é que você avalia o setor aí? Você acha que essas quedas aí, cerca de 30%, 50%, abriu uma boa oportunidade? Cara, Magalu tá na casa de 125, 130 bi, com 800, um bi de lucro, para isso. Continuando múltiplo acima de 100. Muito Eu alto, né? acho que é um negócio muito difícil de ver, cara. O negócio de tecnologia, quanto é que vai valer? Até hoje a Amazon tá acima de 100 vezes o lucro. Então, vai falar o quê? Aí o cara vai e Uma triplica, e crença, então. se você olhar a composição do lucro da Amazon, é tipo, sei lá, metade AWS, então metade Web Services, né? E a outra metade é o varejo gringo deles. Então, tem a segmento varejo americano e varejo, né, fora dos Estados Unidos. Não dá dinheiro. Então, assim, é difícil. Até que múltiplo pode ir? Até que ponto pode ir esse negócio? Eu não sei. Estamos vendo agora com a voltazinha da Magalu, voltazinha da VEG, todos aqueles múltiplos estelar estão voltando um pouquinho aí. Não sei se é o começo de um retorno normal, um retorno maior, não sei se não é. O famoso rotation, né, que o pessoal tem comentado, né? O pessoal indo para setores que estão mais ligados à retomada da economia do que esses que são mais tech, né, E, que cara, foi a a febre do Magalu ano não é nem o passado, né? caso mais estelar. O caso mais estelar é a Mercado Livre, com certeza. O Mercado Livre está valendo o quê? 500 bi de real. Uma coisa dessa magnitude. Uma empresa... Mercado Livre ele é 100% marketplace, não tem estoque próprio. E aí agora eles estão fazendo a estrutura deles, né? Agora não, tem uns 3 anos, 2, 3 anos. Estão fazendo a estrutura deles de logística para ser um prestador de serviços logísticos para os sellers, né? Para os clientes, o seller não sei se o seller é considerado um cliente, mas um seller, né? O cara que vende os Uhum. produtos dele ali através do... E muitos problemas de regulatórios, de terrenos, e de você não conseguir os melhores pontos, mas enfim, o Mercado Livre é uma organização excelente, né? Mas o Mercado Livre, se você olhar o preço-lucro do Mercado Livre, eu acho que tá nos 4 dígitos, cara. É, é sustentável isso, né? Só o tempo vai dizer, né? É até uma pergunta, até uma discussão que a gente tem internamente aqui na InvestMind, que a gente está agora se debruçando sobre as empresas de e-commerce, né? E a discussão é, se a gente conversa com o RI, né, vê a apresentação deles, todos vão crescer market share, né? Só que para todos, alguém tem que perder, né? E a discussão é, como é que vai ser o futuro desse setor? Vai ser winner takes all, né? Vai sobrar um, dois, quem vai ficar para trás? A gente Curioso isso que você falou, está... Marins, porque todos eles cresceram market share agora na pandemia, né? Em cima do Pois é, pequeno. Lojas pois Arapuã, é. acabou. Pois é, né? E a grande discussão que a gente tem feito bastante lá é essa, né? Qual dos três, né? Qual dos quatro, né? Porque acho que Mercado Livre também entra não está na nossa bolsa aqui, tem BDR, mas entra também na discussão porque é a maior aqui do Brasil, né? De marketplace. Qual será que dessas, né, vai... Qual o tempo dirá, né? Muito difícil ser de fato... Mas você acha que uma vai. Porque é diferente, né? O próprio Amazon já falou isso em relação ao mercado brasileiro, em relação a outros mercados. Porque quando a Amazon começou lá e ela foi se desenvolvendo, e ela foi tendo uma prática, desenvolvendo muito rapidamente, né? Não tinha ninguém. A Amazon chegou aqui e já tinha dois ou três caras ali brigando feio. Então, por que Pois que é. precisa um cara? Hoje, Essa é a discussão que a gente tem. Será que vai ter um cara? Será que vão ser todos? Será que vão ser três, dois, né? Difícil, né? A gente está fazendo essa análise para, de fato, tentar chegar a uma conclusão. o que que aconteceria aí para um cara deixar de existir? É difícil isso, eu não sei. Talvez seja uma inovação que a gente nem viu ainda, né? Ou um compra o outro. É, pode ser, né? Ou vem um chinês e compra todo mundo. Não É uma sei. discussão complicada. Mas tem mais uma pergunta aqui, antes de a gente encerrar, qual a opinião de vocês sobre as empresas que não dão lucro e seus CEOs falam sobre a dinâmica de uma nova economia, referindo-se a importante aumentar a quantidade de clientes? Exatamente. Aprenda a investir, perguntou. Excelente pergunta. Teve um momento na história muito interessante que resolveram em múltiplos. Opa, tem um momento na história muito interessante que resolveram inventar vários múltiplos desse. Tinha um que era click to eyeball. Não, como é que é? Preço por clique, preço por eyeballs. Quantos caras tinham vendo
seu produto lá. E esse momento é lá em 1999, 2000. Então, aí você teve um crash, todo mundo ficou desconfiado disso, né? E aí, em contrapartida, você teve aquela carta lá do Bezos, né? Então, não tem muito como você saber qual é o cara que está falando sério e qual é o cara que está vendendo. E se tem um cara que está falando sério. É por isso que eu não gosto de tecnologia, porque como é que você vai descobrir qual é o cara? Entre Melius e Enjoei e Bmob, qual é o cara que vai multiplicar por 1000? Se você comprar 1 sobre N de todos os 20 caras que tem de tecnologia na bolsa, o cara que ganhou vai te compensar o prejuízo dos outros 19? Eu não sei. Realmente. Essa é uma boa pergunta, eu acho que você falou, né? Acho que esse tipo de empresas, acho que elas vivem muito nesse momento de juros muito baixo, né? Porque tem uma disponibilidade de capital gigante. Então, qualquer ideia hoje em dia, o cara transforma numa empresa e vem um fundo de venture capital, investe e o negócio começa, né? Começa a captar, começa a crescer. Mas até dar lucro e se tornar realidade são outros 500, né? Pô, Guilherme, tô falando exatamente aqui de techs, cara. Tem uma conta que eu fiz muito boa olha, eu falando bem, mas é boa mesmo. Do .com Bubble, né? Lá da bolha do .com. Porque tem muita gente falando, preço não importa. O preço não importa, o escambau, lógico que importa, tá maluco? Você vai comprar um negócio independentemente do preço. E aí se você faz a seguinte conta. Você tinha lá na Nasdaq em 1999, pô, milhares de empresas, e desses milhares, 99,9% deram errado, e vão pegar uma empresa que foi o maior case de sucesso de todos daquela época, que eu imagino que tenha sido a Microsoft. Só que você comprou a Microsoft no auge da bolha. Beleza, e aí você comprou a Microsoft caiu 50% da sua compra, e aí você teve que carregar a Microsoft 21 anos até em 2021 para surfar toda essa alta de agora das techs. Se você tivesse aguentado 20 anos com a Microsoft na sua carteira, sendo que você comprou ela no ápice da bolha, você tinha ganho um retorno acumulado nesses 21 anos, tipo de S&P mais 2%. Pois é, né? Tipo, você acertou a empresa, tá ligado? Seu problema não é... Você acertou a empresa, você ficou 20 anos carregando a empresa que era correta e tal, e você não levou nada demais para casa. Errou no preço, né? Acho que é o que a gente começou, né, Fio, falando, né? Preço de fato importa, né? E muito, né? E como é que você vai fazer a conta do preço se não tem... A gente aqui faz conta do preço com lucratividade futura. Como é que eu vou fazer a conta do preço sem lucratividade futura? É muito difícil isso. É um problema assim, que enquanto eu não tiver resolvido na minha cabeça, eu não vou entrar. Nem vou recomendar, nem vou falar de técnica, nem nada, assim. E talvez até entre short, igual todo mundo sabe que eu tô aqui short em Magalu. E tô ganhando dinheiro pela segunda vez, ó. Vai voltar mais, cara. O negócio dá um vídeo. Beleza, melhor empresa do mundo de comunicação. Ótimo, tá crescendo pra caramba. Tá crescendo. Mas um vídeo de lucro, cara. Aí vai dar quanto? Vai dar 20 vídeo de lucro? Quando? Ainda é mais... O momento de comprar Magazine foi naquela época, né? Que, começando a fazer o turnaround, você tinha uma visibilidade de uma empresa que poderia crescer, você botava ali, né, uma parte pequena do seu capital, né, fazendo essa conta do que era possível, mas que ela valia o quê? 100 chegou a valer 100 milhões de reais, né? Hoje ela vale 150 bi. Cara, e quem diria, assim, você lá em 2015, falar que a Magalu ia virar o que ela é hoje, é a mesma exata coisa de eu falar que a Via Varejo vai virar a Magalu. Pois é. Ou talvez até pior. Pior. Porque eu lembro muito daquela época, o pessoal na Nativa shorteando Magazine Luiza, a empresa vai quebrar. Pois Só que assim, ninguém via a transformação que estava sendo feita por dentro, até que não era divulgada, né? Até que quando o negócio estourou, começou a subir, já subiu demais, subiu 100%, subiu demais, subiu 100%, subiu demais. Aí começou a subir de uma forma até meio irracional depois de um tempo. Né? Pois é, mas esse é o case que eu não tenho esperança. Eu faço análise, eu quero outros cases. Eu nunca vou descobrir a próxima Magazine Luiza. Como é que eu vou saber que o cara que é o patinho feio do mercado vai virar o melhor cara do mundo? Esquece.
Pois é. Acho melhor, né, comprar o que a gente entende, o que a gente consegue, né, projetar sem muitas maquiagens e mirabolanças, né? É, Olhar ali preço do minério, perspectiva no longo prazo, ou você projetar aí uma receita recorrente de shopping, né? É muito mais fácil que você, de fato, acertar quem é a próxima Magazine Luiza, né? muito mais fácil, cara. Pô, quem é o próximo Frederico Trajano? Aí você conheceu o cara? Imagina. É difícil, é difícil. Pois é. Ó, o Yuri Então é tá isso. fez uma pergunta, só para a gente encerrar, ó, em breve a gente vai ter um ETF de cripto na bolsa, vocês têm alguma opinião? Cara, aqui na InvestMind a gente não tem opinião sobre cripto, não sei se o Felipe tem, né? Eu sou um pouco descrente. Tem uma Essa opinião pergunta, sobre cripto, Felipe? peraí, deixa eu ler aqui. Um fundo de ações para poder, em breve, ETF de criptos. Um fundo de ações para poder comprar esse ativo vai precisar fazer alteração no regulamento do fundo? Não sei. Acho que não, né? Porque o fundo de ações ele não tem. É só se no regulamento estiver escrito que ele não pode comprar cripto, porque, por definição, o cara pode comprar qualquer coisa. Não acho que ele não poderia. Inclusive, É, tem aquele, como é que é aquele camarada Forpus, o Luiz Nunes. é verdade, ele tem, né? Uma Eu não parte sei do se o fundo fundo dele dele é é FIA ou em... multimercado, mas ele é pesado em cripto e deu uma grana boa. Abriu agora na XP, eu acho que tem uns 2 ou 3 meses. Ele teve uma performance muito boa. Pois é. Eu acho que o Mas negócio de cripto aí, cara, é muito. difícil avaliar, né? Você precisa de um. Que Não tem lucro, né, Felipe? Não tem não lucro, né? tem Você yield, trabalha a né? preço, né? E não Isso que tem é difícil. nem. Cara, é pior do que o ouro, porque o ouro ainda é como se fosse uma obra de arte, o Bitcoin. É uma coisa Uhum. sem utilidade, né? Ah, Prática. agora tem até obra de arte, né? Registrada no blockchain. Ah, é aquele NFT, né? Aquele negócio muito louco, cara. Os caras pagaram 60 milhões de dólares numa JPEG, cara. Pois É é. muito surreal, né? Mas acho que é isso aí, Felipe. Acho que a gente zerou aqui as perguntas. Queria agradecer aí a presença, né? Por topar fazer essa live com a gente. Nossos seguidores do InvestMind vão lá, cliquem na Calls do Fio, sigam ele, conteúdo muito bom, muito legal. E pode. Como é que são as considerações aí, Fio? Beleza. Então, Maris, foi um prazer estar aqui com você conversando sobre ações. E para vocês que querem saber mais aí, investir sobre ações ou ter uma perspectiva mais de fundo de investimentos sobre como é que se escolhem ações, é só me seguir ali, Calls do Fio. E já estou liberando meu curso para quem quiser aprender a fazer escolhas sobre ações de uma forma mais fundamentalista, sempre com um foco muito grande em governança, né? Que é uma coisa que eu faço bastante. Pouca gente E é isso aí, aborda, né, né? Fio? Pouca gente aborda esse tema. Nossa, eu já vi, tem um cara de 200 mil seguidores que fala que o ápice da governança é você comprar ação ordinária. Pois Coisas é. tipo o Banco do Brasil, né? Dá vontade de perguntar, pô, e aí, Banco do Brasil é bom então, né? É É. o ápice da governança. Mas é isso, pessoal. Bom, entre lá em investmais.com, se cadastre, conheça o nosso conteúdo. Ele está ainda liberado aí sem custo, mas muito em breve a gente vai encerrar isso aí só para os nossos seguidores. Beleza, Fio? Agradecendo a presença de todos. Um abração aí. Vamos ver se nos encontramos em breve aí com essa normalização aí da vacina, né? Finalmente. Cara, assim, se depender da vacina, você só vai ser vacinado em agosto, cara. Você, sim. Vamos ver. Mas é isso aí, cara. Aquele abração aí. Boa noite a todos. Valeu, abraço, meu bom. Boa noite, galera. Boa terça-feira aí pra Valeu. vocês.